Sob Ceni, ou seja, com o comando do Rogério Ceni, o Flamengo piorou em relação à era Domi. Essa afirmação ela é verdadeira ou ela é falsa, Formiga? Eu acho que ela é verdadeira. A gente tratou sobre isso no último lance ontem. Para mim, o time do Domenech tinha ideias mais claras, o time era mais consistente e os melhores momentos daquele time, para mim, foram bem melhores que os melhores momentos do Flamengo com o Rogério Ceni, que foram poucos, né? É um time de lampejos, é um time que segue tendo enorme dificuldade de fazer uma marcação alta, como o Rogério já tinha no Fortaleza. É verdade que com o Domenech, em alguns momentos, isso também era bastante confuso, mas a forma de chegar ao gol era muito mais legal de ver, né? Eram gols que envolviam mais jogadores. Assim, eu lembro de jogos ou atuações do Flamengo, assim, por exemplo, contra o Bahia, de construções de gol que foram muito legais de ver, né, envolvendo 3, 4, 5, 6 caras ao mesmo tempo, com um jogo que era com outra forma de pensar, né, mas eu acho que era bem melhor executado. Eu entendo que a sequência ali de 3 resultados tomando muitos gols minou muito a questão do Domenech, mas o Rogério Ceni basicamente não estancou essa sangria. O Flamengo segue extremamente exposto, e acho que menos organizado para atacar e decidir jogos. Segue lá, porque enfim é um campeonato onde todo mundo está tropeçando e perdendo pontos, e o Flamengo de fato tem uma volúpia, né? Tem um time ou um elenco que te permite decidir jogos e manter lá em cima, porque enfim ninguém está fazendo muita questão também de criar gordura, a não ser agora o Internacional. Mas no mais, eu acho que o trabalho do Domenech era melhor que o do Rogério. O Rômulo Salles diz aqui, verdade verdadeira, o Ceni está acabando com um time cheio de craques. E o Nailton Batista, ele te corneta, Formiga. Ele diz, ideias claras igual a tomar goleadas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso ter as minhas ideias claras, como o Diniz tem, e muitas vezes o time sofre pra caramba. Assim, o Galhardo tem ideias claras e tomou um 3-0 jogando em casa. Assim, você pegar goleadas aqui e ali, isso não quer dizer que você não... As suas ideias podem ser claras e ser ruins, tá? Assim, só para deixar claro, a gente tem ideias muito claras hoje em cargos bem altos do poder executivo, e são ideias péssimas, mas beleza, elas são claras. É verdade. E aí, Mauro, você vai de verdadeiro ou falso nessa? Com o Ceni, o Flamengo piorou em relação à era Domi? Piorou, sim. É verdadeiro. Eu acho que se você perguntar ao Rogério, ele vai responder que sim. Mas piorou de uma maneira inexorável, que não tem mais jeito? Não. Né? Mas piorou e com tempo para treinamento, porque é eliminado de outras competições com o Rogério, mas não vou só acreditar ao Rogério as eliminações em Copa do Brasil e Libertadores, e não só a ele os problemas. Mas piorou. E ontem, pegando a parte do jogo de ontem, assim, as mudanças ontem foram muito infelizes, né? E até por tudo que acabou dando errado, por méritos inegáveis do Atlético, méritos inegáveis do autor, que deu uma cara muito consistente, muito interessante ao Atlético. Inegáveis méritos do Atlético. Mas, assim, para quem tanto insiste, no caso do Rogério, em que não dá para jogar com o Gabriel e o Pedro, e ontem ainda mais sem Bruno Henrique suspenso, todo respeito, até porque é um garoto ainda, mas o Muniz, sabe, era o caso. E mais, o Arrascaeta, um dos principais jogadores do Flamengo, do futebol brasileiro, um dos nomes do Brasileirão, inclusive assistências, num jogo complicado como estava, você de novo tirar um jogador desequilibrante e manter um jogador que a torcida, o fato da torcida não gostar não significa muita coisa, mas enfim, embora a torcida não goste também, não é gratuitamente. Mas colocar um cara que evidentemente já tem suas limitações, não vive o melhor dos momentos, e até quando faz coisas boas elas não rolam, que foi, por exemplo, o caso na eliminação diante do Racing no Maracanã, se você pegar os lances do Vitinho, que é o caso específico, até a entrada da área contra o Racing, teve lances muito bonitos, dois lençóis que não foram recursos, tá, de jogar muito bonitos, algumas jogadas, só que as finalizações foram pavorosas, ou deram muito errado. E ontem, ele nem esses lances bonitos ele fez, ele estava muito mal no jogo. Então, assim, a entrada do Muniz, e de novo, respeitando o Muniz, né, mas não era o caso, né, e algumas demoras, e as demoras, você tira o Arrascaeta e mantém o Vitinho, aí fica difícil. Não estou nem falando da questão de Arão zagueiro e tal, mas enfim, algumas escolhas, e não foi só no jogo de ontem, e acabaram dando de errado, aí fica difícil não fica difícil trocar o comando, não é isso? Mas fica difícil no caso, não é nem defender, mas falar algo diferente da frase explicitamente colocada. Não era um trabalho maravilhoso, Domi, mas também do Rogério não é, e digamos com mais tempo
por ter saído de Libertadores e de Copa do Brasil para desenvolver algo melhor. Então, sim, é verdadeiro. E ontem foi um caso desse. O Rogério tem responsabilidades pelo mau resultado, sim, ontem. O Domi caiu por muito menos, Mauro? Eu não diria que muito menos. As pauladas que ele levou em jogos muito decisivos, contra um ótimo Independiente del Valle, contra uma atuação felicíssima do Galo do São Paulo e no Mineirão, não, evidentemente não o ajudaram. Mas é aquela coisa que a gente já conversou bastante. Será que o Domi era o cara para o Flamengo? Não sei. Será que o Rogério Ceni, nesse momento, para o Flamengo e para outros clubes, eu só quero de novo deixar diferente, embora é o mesmo profissional, mas assim, o momento do São Paulo, quando ele começou a carreira era um, o momento do Cruzeiro era pavoroso e seria para qualquer treinador, do Flamengo não. O Flamengo ele pode e deve ser mais exigido, tá? O que não significa dizer que a gente tenha que misturar sempre o Rogério mito do São Paulo e do futebol mundial, o Rogério treinador. Isso vale para o trabalho do Renato, é para qualquer treinador. É a mesma coisa, por exemplo, um Filipão, para pegar um jogador tosco, né? O jogador tosco não vira treinador. Não, aliás, viram melhores até do que os craques, o que também não significa, não, esse cara é um gênio, não vai dar certo. Que é o que eu achava do Zidane. Não sou você. Eu achava que beleza, Zidane e tal, mas eu não achava que ia ganhar o que ganhou. Enquanto a gente estava discutindo sobre a pauta aqui, o Mauro falava, eu botei no Twitter uma enquete, rapidinho, assim, só até o final do programa, se o Flamengo do Rogério joga menos que o do Domenech. Então já tem 500 votos, tá 80% sim. Joga menos que o do Domenech, pra você ver, né? O Pretzel, você tá com esse 80% também? Você vai de 82, subiu agora. Eu tô. Aliás, vocês são testemunhas, eu não tiraria o Domenech. Eu iria com o Domenech até o final, eu não teria tirado. E acho que o Mauro pegou um gancho aí muito interessante. O Rogério agora está com tempo para treinar, coisa que o Espanhol não teve. O Espanhol pegou uma decisão em cima da outra, pouco tempo de trabalho, pegou um time do Flamengo vindo de uma folga grande após a saída do Jorge Jesus. Então eu acho assim, tu leva 20 dias para contratar o cara, tu fica lá na Europa, lá transitando, aí tu tem convicção, traz o cara, em seguida tua convicção é perdida, tudo bem, ele perdeu, ele tomou 2 goleadas vexatórias, é verdade, mas ele não disputou o mata-mata da Copa do Brasil e ele não disputou o mata-mata da Libertadores da América. Isso ficou na conta do Rogério, com tempo para treinar. Então assim, tem treinadores, uma vez meu mestre Cláudio Cabral dizia, quanto mais treina, pior fica. Então para treinadores é bom que o calendário seja sem tempo para treinar, para outros que tenha tempo para treinar. Então o Rogério está mostrando que com tempo para treinar ele não consegue apresentar novidades. E aí é o seguinte, Tainá, tem vezes que tu tira um grande jogador do time e tu toma o castigo em seguida. Ele tira o Gabigol ontem, que tudo bem, é uma mala, né? Tem que ter uma pós-graduação em administração com ele, ok? A gente vai falar sobre isso. Ok, mas aí tu tira o cara e aí tu perde o jogo também, sabe? Tem certas coisas, faz o simples, sabe? É isso que eu penso. E outra coisa, aquela comoção que vocês também são testemunhas, que eu achei exagerada, da chegada do Rogério ao Flamengo, parecia que estava chegando o novo Rinos Mitchells, né? Os jogadores abraçando, uma lágrima escorrendo no olho do Rodrigo Caio, certo? Tudo, né? Todo aquele tipo de coisa, isso aí já acabou há muito tempo.